A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudar a 10ª lição da Escola Dominical, que tem por título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança. A primeira ordenança nós estudamos domingo passado, que fala a respeito do batismo nas águas. E nós vamos estudar a segunda ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. E seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Florival Gonzaga, também sou professor de escola dominical. Você que é professor de escola dominical, você que é aluno da escola dominical, você, meu irmão, que congrega na igreja onde você congrega não tem escola dominical, vamos aqui aprender a palavra de Deus para a edificação da nossa vida espiritual. Quero que você se inscreva no canal, deixe aí um joinha, porque toda semana estamos publicando vídeos novos, não só da escola dominical, mas também de outros temas de estudos da palavra de Deus. Aqui o nosso texto na leitura bíblica em classe, como é de costume, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34. Então vamos ler a palavra de Deus, como a gente faz nas aulas de escola dominical aos domingos. Vamos ler também um texto áureo e vamos ler também a verdade prática. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 11, versículo 17 até o versículo 34. Nisto, porém, que vos dizer, não vos louvo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio, até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, se um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer? Ou desprezai a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que dizer, louvar-o-eis? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer o pão ou beber o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, não esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordenalieis, quando for ter convosco. Texto áureo. Porque todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, anunciei a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Meus queridos irmãos, vamos aqui entrar no comentário. Vamos aqui entrar no comentário dos tópicos aqui da lição da escola dominical a respeito da ceia do Senhor.
Aqui nós vamos ter no primeiro tópico a natureza da ceia na tradição cristã. O segundo tópico é o propósito da ceia do Senhor. O terceiro é o modo de celebração da ceia do Senhor. Nesse primeiro ponto, nós vamos ver que a Igreja Católica Apostólica Romana, no ato da Eucaristia, Eucaristia é o nome da Santa Ceia na Igreja Católica. A Santa Ceia na Igreja Católica, eles acreditam que o pão, que simboliza o corpo de Jesus, o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus, na celebração da ceia, eles acreditam que o sangue se transforma, eles acreditam que o suco se transforma em sangue e o pão, que é o símbolo do corpo, se transforma no corpo de Jesus. O nome dado a isto significa transubstanciação. Transubstanciação é a transformação da substância. Ou seja, eles acreditam, eles entendem dessa maneira, que o pão, que é o símbolo, se transforma no corpo de Cristo. E o suco, que é o símbolo do sangue, se transforma no sangue de Cristo. Observe bem que eu estou falando símbolo. Aqui eu estou falando símbolo. E realmente o corpo de Jesus, o pão que Jesus partiu na noite que foi traído na Santa Ceia, simboliza o corpo dele. O suco de uva que Jesus bebeu juntamente com os discípulos simboliza o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário para nos dar a salvação e a libertação dos nossos pecados. Então nós vamos ver que esse problema, nós podemos explicar o porquê deste problema. Nós vamos ver que o homem, quando aceita Jesus, o pecador, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito convence ele do pecado, da justiça e da condenação, habitando no corpo dele, e assim o Espírito Santo ele muda a nossa maneira de pensar, de agir, todo o nosso comportamento. Jesus nos liberta do pecado. Segundo Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Há uma libertação espiritual. Então nós vamos ver também lá no Evangelho segundo João, no capítulo 17, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele falou assim: olha, os santifica na verdade, porque a tua palavra é verdade. E Jesus falou também que o Espírito Santo, ele ia nos guiar na verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é tudo aquilo que está na Bíblia. A Bíblia veio de uma maneira sobrenatural, porque Deus inspirou os escritores a escrever a Bíblia. Não com conhecimento deles ou o que eles deveriam fazer, não, mas conforme a vontade de Deus. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Foi escrito conforme a vontade de Deus, através de homens santos que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver que é muito complicado quando o ser humano, na sua vida religiosa, ele tenta interpretar a Bíblia sem o auxílio e a comunhão do Espírito Santo. Aí fica difícil, porque a Bíblia, ela por si só se interpreta. Mas é necessário que nós estudamos a palavra de Deus, pedindo auxílio, ajuda do Espírito Santo através da oração, para que o Espírito Santo venha nos guiar na verdade, venha nos iluminar, venha nos revelar as verdades da palavra de Deus. Através do Espírito Santo, nós precisamos, não basta somente ser convertido ou ter nascido de novo,
ou ter feito um curso de teologia, é preciso estar orando constantemente, pedindo para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra através do seu Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos guiar nas doutrinas da palavra de Deus para que nós possamos crescer através da Bíblia. Então nós vamos ver que a Bíblia é questão de interpretação, e uma regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não pode ser interpretada por mente natural ou mente religiosa, não. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é interpretada através do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que capacitou 40 escritores pelo espaço de um ano e 6 meses, de 160 anos. No período de 160 anos, a Bíblia ela foi escrita por homens espirituais que foram inspirados pelo Espírito Santo, e nós vamos ver que a regra do estudo de hermenêutica, a regra é que a Bíblia interpreta a Bíblia, e nós precisamos estar buscando, orando, buscando a Deus em oração para que Deus possa fazer que nós venhamos entender a interpretação da palavra de Deus. Nós vamos ver aqui também, no segundo ponto, sobre a posição pentecostal. Na posição pentecostal com relação à Santa Ceia, as igrejas pentecostais de todo o Brasil, nós entendemos que o pão que simboliza o corpo de Cristo, ele não se transforma no corpo de Cristo no ato da Santa Ceia, na celebração da Santa Ceia. E nós também aprendemos, ensinamos que o suco de uva, que é celebrado na Santa Ceia, ele não se transforma no sangue de Jesus no ato da celebração da Santa Ceia. Então, esta é a posição da igreja protestante, da igreja pentecostal. De um modo geral, nós não acreditamos, porque a Bíblia assim nos ensina, a Bíblia assim nos orienta desta maneira. Então, nós fazemos o que a Bíblia nos manda, nos ordena, na interpretação dada pelo Espírito Santo, que o pão simboliza o corpo e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus. Então, aqui no segundo tópico, nós vamos ver o propósito da Santa Ceia do Senhor. Então, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 11, 26, que o primeiro propósito da celebração da ceia é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, celebramos a ceia do Senhor, Jesus, nós vamos ver que a ceia, ela é um memorial que aponta para o passado, que também aponta para o presente e também aponta para o futuro. Quando nós olhamos para o passado, lá pouco mais aí de 2000 anos, que Jesus veio morrer na cruz do Calvário para nos libertar da maldição da lei, maldição do pecado, e nos conceder vitória e a salvação, nós vamos ver que Jesus, ele venceu o pecado, as tentações, ele venceu o sistema do mundo naquela época, venceu o diabo, Jesus venceu todos os seus inimigos, e assim Jesus triunfou, ali vencendo todos os seus inimigos e nos dando a vitória. Então nós celebramos a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, vencendo todos os seus inimigos, inclusive o pecado de Satanás. Então nós vamos ver que
Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Então, Apocalipse capítulo 12, versículo 11, nós celebramos a vitória de Cristo também, que é a nossa vitória no passado. E nós vamos ver também que, assim como a ceia, a celebração da ceia aponta para o passado, ela também aponta para o presente. No momento que nós vamos para o culto de Santa Ceia, participamos da ceia, nós vamos ver também a questão da nossa comunhão com Deus, no momento da nossa comunhão com Deus. Através da oração, através do perdão, Deus ele nos concede graça, perdão, nós somos renovados, sentimos a presença de Deus e Deus nos abençoa através do momento presente que nós estamos participando da ceia do Senhor. E nós vamos ver que a ceia também aponta para o futuro como memorial. Jesus, quando ele escolheu os discípulos, ele participou da sua última ceia e ele falou assim: olha, a próxima ceia que nós vamos participar será no céu, será na Nova Jerusalém. Então nós, como igreja de Jesus, nós temos essa promessa de participar da ceia juntamente com Jesus naquele dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, e todos aqueles que haverem de ser dignos de subir no arrebatamento da igreja quando Jesus vier buscar o seu povo, nós iremos participar da ceia do Senhor lá na glória, na Nova Jerusalém, juntamente com Jesus. Aqui no terceiro ponto nós vamos falar sobre a comunhão, celebrar a comunhão cristã. Então, uma Santa Ceia é para quem está em comunhão. Está em comunhão com Deus, está em comunhão com Jesus. Então, uma Santa Ceia não é para quem vai entrar em comunhão. Infelizmente, tem algumas denominações em que muitas vezes a pessoa tem algo contra um irmão, tem alguma coisa contra, ou seja, não tem comunhão com aquela pessoa, e ao invés daquela pessoa ir até aquele irmão e pedir perdão, se humilhar, se reconciliar com ele, aquela pessoa, por falta de entendimento, muitas vezes, que em uma determinada igreja, o pastor às vezes não tem entendimento bíblico para explicar a respeito disso, e aquela pessoa, ela chega para aquela pessoa no culto de Santa Ceia, ela fala: me perdoa, me dá um abraço, me perdoa em nome de Jesus, e pergunta se a igreja perdoa aquela pessoa. É totalmente errado, porque a celebração da ceia não é para quem vai entrar em comunhão, mas é para quem está em comunhão. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Jesus falou: quando entregar a tua oferta e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta e vai lá se reconciliar com o teu irmão. Então, a Santa Ceia não é um momento para isso. A Santa Ceia é para quem está em comunhão, não é para quem vai entrar em comunhão. Quando a pessoa ela não está bem, não tem comunhão com aquele irmão, ela não deve esperar o dia da Santa Ceia, que no caso, a maioria das igrejas no Brasil é uma vez por mês. Então a pessoa não vai esperar o dia da Santa Ceia para pedir perdão para aquele irmão, para entrar em comunhão e assim participar da ceia. Está totalmente errado, porque a ceia é para quem está em comunhão, não é para quem vai entrar em comunhão. E outra coisa, se a pessoa vai pedir perdão para aquele irmão naquele dia, na ceia, e se Jesus vier antes do culto do Santa Ceia, e o que a igreja tem a ver também com o erro daquele irmão, com a falta de comunhão que ele tem com aquele irmão, a igreja não tem nada a ver com isso. Então aqui nós vamos ver que nós erramos muitas vezes porque não conhecemos a palavra de Deus, mas estudando, orando, pedindo entendimento da palavra de Deus, nós conseguimos entender a palavra de Deus e não errar mais, e não errar
com relação a esse comportamento de querer pedir perdão na Santa Ceia. Se a pessoa pode pedir perdão para outro irmão e estar em comunhão com ele, outro dia sem ser a Santa Ceia. Então nós vamos ver aqui que é importante ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja para participar da ceia do Senhor. Precisa ter comunhão com Deus e com a igreja. Nós precisamos orar todos os dias. Servir a Deus não é fácil. Devemos todo dia renunciar ao pecado. Devemos todo dia buscar Deus em oração, se humilhar, buscar a presença de Deus, para que Deus possa ter misericórdia de nós, porque nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza adâmica, né? Nós temos uma tendência ao pecado por causa dessa natureza pecaminosa, né? Nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa, do pecado original. Então, realmente, servir a Deus é renunciar ao pecado, orar, buscar Deus, para que Deus possa nos perdoar e nós possamos estar em comunhão com Deus e com a igreja para participar da ceia do Senhor. Então, aqui nós vamos para o terceiro tópico. Aqui nós vamos falar sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. E aqui o comentarista, pastor José Gonçalves, ele fala sobre aquela palavra que Paulo fala em 1 Coríntios 11, 27. Aquela pessoa lá que para ela participar da ceia do Senhor, ela precisa ser digna, ter dignidade de participar da ceia do Senhor. E biblicamente falando, se fosse falar sobre dignidade, Paulo era o primeiro que já seria excluído com relação à dignidade. Porque nós servimos a Deus e participamos na celebração da ceia por causa da graça de Deus. Nós não somos dignos de participar de nada de Deus. Nós participamos da ceia do Senhor, da celebração, por causa da sua graça. E a graça de Deus, que é favor imerecido em nossas vidas. Por isso nós participamos. Mas vale a pena que a gente lê um pouco para entender melhor o significado disso. Aqui no comentário do pastor José Gonçalves. Indignamente, concernente à celebração do ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português dignamente é traduzido do advérbio grego anexios. É um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto o adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer. Está relacionado ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando não comiam mais do que os outros, de maneira irreverente, quando se embriagavam. Aqui nós vamos ver que o problema em si, que Paulo fala, não é o modo, não é o ato da pessoa comer a ceia. Porque a palavra comer é o verbo. O verbo exprime ação. Comer. Mas o que ele explica aqui no comentário é que o problema daqueles irmãos era a falta de discernimento espiritual, era a falta de reverência e era a falta de disciplina. Este era o problema. As pessoas iam participar sem discernimento espiritual. Está escrito aqui. Vou ler aqui de novo aqui, ó. Do versículo 29, porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo o corpo do Senhor. Falta de discernimento. E a falta de discernimento, irmãos, em nossa vida, não é só na Santa Ceia. A Bíblia fala que devemos ter discernimento espiritual quando uma pessoa está endemoniada. Precisamos ter discernimento espiritual se aquela pessoa ela está fingindo que está endemoniada ou está realmente endemoniada. Né? A Bíblia fala também que temos que ter discernimento espiritual doutrinário. Ou seja, quando a pessoa está pregando heresia, você tem o discernimento espiritual para entender que aquela pessoa está pregando heresia. Você tem discernimento espiritual para olhar para uma determinada religião ou uma seita cristã e você entender que aquela seita cristã, que a doutrina dela não condiz com a doutrina da palavra de Deus. Por exemplo, tem religiões por aí, seitas cristãs, que não acredita, não crê que o Espírito Santo é uma pessoa, e muito menos Deus infinito. Tem religiões cristãs por aí que ensina que Jesus ele não foi uma pessoa, ele foi um anjo, e por aí vai. Tem religiões cristãs por aí que para eles Jesus está morto ainda. E ao invés de adorar o Jesus ressuscitado, adora o Jesus morto, o que é pior. Adora a mãe de Jesus, colocando a mãe de Jesus acima de Jesus e idolatrando a mãe de Jesus. Então, quando nós falamos sobre discernimento espiritual, é em toda a área da nossa vida. Seja na Santa Ceia o discernimento espiritual, seja no culto da igreja, seja o discernimento doutrinário. Então, é muito importante, principalmente hoje em dia, ter discernimento da palavra de Deus, discernimento espiritual. Então, aqui nós vamos ver que o problema daqueles irmãos não era simplesmente comer o pão, que é um verbo, comer, não era isso. Mas era a falta de discernimento espiritual, a falta de reverência e a falta de disciplina. A Bíblia fala que na ceia, a palavra ceia significa refeição, e na ceia as pessoas traziam a comida, tinha aquelas pessoas também que eram pobres, que traziam a comida simples, e tinha aqueles irmãos que eram mais abastados, que tinham uma condição melhor financeira, e fazia aquela ceia, aquela refeição, e não esperavam pelos outros irmãos chegarem. E quando aqueles irmãos chegavam na mesa para se alimentar, outros irmãos já tinham comido toda aquela comida, que no caso é a refeição, a ceia. Não está dizendo aqui propriamente do pão e do suco, mas está falando sobre uma refeição. Após aquela refeição que era a ceia, isso também aconteceu com Jesus. Jesus, ele, na Páscoa, foi justamente na Páscoa que ele constituiu a ordenança da ceia. Foi na Páscoa, eles tomaram aquela refeição, foi na Páscoa. Após aquela refeição, Jesus ele constituiu a Santa Ceia, quando ele pegou o pão e partiu, depois de cear com os discípulos, na Páscoa, após a alimentação da Páscoa, que era a tradição do povo judeu, naquela época, e Jesus pegou aquele pão e constituiu a ceia, a celebração da ceia, pegando aquele pão e partindo, e ele falou: esse pão que é o meu corpo que é partido por vós, esse suco de uva é o meu sangue que é derramado por vós. Então nós vamos ver que a falta de reverência ali. E a Bíblia fala que eles bebiam muito vinho. Aqui para a gente entender melhor, tem que fazer um estudo bem apurado, se era um vinho fermentado ou não, ou se não um suco de uva,
Mas a Bíblia está dizendo que eles bebiam desenfreadamente e muitos ficavam bêbados. Então nós vamos ver aqui a falta de disciplina, a falta de reverência e a falta de discernimento espiritual. Nós vamos ver no ato da Santa Ceia. Então nós vamos ver que, como mostramos, não é esse o caso. Em verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos mais pela graça de Deus. Aqui, reiterando o que nós falamos quase agora, que nós participamos da ceia do Senhor pela graça de Deus, não porque somos dignos. Então, se nós temos discernimento espiritual de ver a importância da Santa Ceia, que é uma cerimônia sagrada, é uma cerimônia onde Jesus se faz presente, e é um memorial que aponta para o passado, que aponta para o presente, que também aponta para o futuro. Então nós vamos ver dentro desse memorial que nós precisamos olhar para Jesus no que ele fez no passado, nós precisamos olhar para Jesus no que ele está fazendo no presente em nossas vidas, e nós precisamos olhar biblicamente uma visão escatológica para o futuro, em que nós vamos participar da ceia do Senhor. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós iremos participar da ceia do Senhor lá na Nova Jerusalém. Então nós vamos ver que nós participamos da ceia do Senhor por causa da sua graça. E é importante dizer também que dentro desse entendimento precisamos ter discernimento espiritual da importância da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia, de ter também reverência a respeito dessa celebração, e devemos também ter disciplina a respeito da celebração da Santa Ceia. Então nós vamos ver que importante é participar da Santa Ceia, da celebração, em comunhão com Deus. Então nós vamos ver que a palavra de Deus diz que se nós falamos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando, já estamos mentindo. Mas a palavra de Deus diz que devemos buscar o perdão de Deus, se arrepender, para que Jesus possa nos perdoar e Ele nos dar dignidade através do seu perdão, para que nós possamos participar da ceia do Senhor, da celebração da ceia do Senhor, e Deus Ele nos dá dignidade através da sua graça. Assim como Paulo também conseguiu dignidade porque tinha comunhão com Deus, ele era uma pessoa digna, não por causa dos seus méritos, por causa que ele orava ou jejuava, era um homem que renunciou tudo para ser um apóstolo, mas por causa da graça que alcançou a vida dele. Ele mesmo fala sobre isso aí. Ele fala assim: olha, eu sou o último dos apóstolos. O Senhor por último apareceu a mim, mas a graça que me foi dada não foi em vão. Trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus em minha vida fez com que eu trabalhasse mais do que todos eles. Então nós vamos ver que Paulo foi alcançado pela graça de Deus, e através do sangue de Jesus Cristo, através da comunhão com Deus, ele conseguiu ter comunhão, e Deus conseguiu dar dignidade para ele participar da ceia do Senhor. Então o problema daquele povo não era o ato de comer a ceia, mas o problema daquelas pessoas era a falta de discernimento espiritual, de ver a celebração da ceia como algo sagrado, em que Jesus se faz presente. Lá em Mateus capítulo onde está aqui? Lá em Mateus, no capítulo 18, Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali também estarei presente. Então Jesus, em todos os cultos, ele está presente conosco, na casa de Deus.
Então nós vamos ver que Jesus ele está presente conosco em todos os cultos, inclusive na celebração da Santa Ceia. Então nós vamos ver que a Santa Ceia é para quem está em comunhão com Deus, é para quem está orando, está buscando a Deus, né? No dia que nós vamos para a ceia do Senhor, nós oramos, se humilhando, pedindo perdão, buscando a graça de Deus, para que Deus possa nos dar dignidade através do seu perdão, da sua graça, da sua presença, perdoando os nossos pecados, nos renovando, para que nós possamos ter dignidade de estar participando da ceia, da celebração da ceia do Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão, você que é professor de escola dominical, que Deus abençoe você que é aluno de escola dominical, que Deus abençoe você que nos acompanhou aí até o final desse estudo. Se inscreva no canal, deixe aí joinha, nos ajude a crescer no YouTube, para que nós possamos cada dia publicar vídeos novos. Toda semana nós temos estudos da Palavra de Deus, nós temos aqui também escola dominical. Então se inscreva no canal, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a igreja onde você congrega, em nome de Jesus. Então espero você até o próximo vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero você até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.